tudo de novo. A unção que quebra todos os grilhões. A unção que cura toda enfermidade. A unção que restaura os corações. Nós vamos ficar de pé e vamos nos confraternizar nesse momento. Você vai sair do seu lugar e cumprimentar e dar os parabéns, porque nossa igreja hoje está comemorando 5 anos. Você vai sair do seu lugar e vai dar parabéns, meu irmão, por você fazer parte desse corpo, por você fazer parte desse vale, por você fazer parte dessa família, por você fazer parte dessa união, dessa comunhão. Saia do seu lugar e fale com as pessoas. Hoje nós vamos orar da seguinte forma. Nós vamos orar cantando esse cântico bem bonito, um cântico maravilhoso, que retrata o que realmente nós estamos aqui, o que nós viemos fazer. Amados, nós estamos há 5 anos como igreja desse lugar. Eu sei que nós não somos perfeitos, nunca seremos perfeitos. A começar, o pastor não é uma pessoa perfeita, uma pessoa cheia de problemas. Mas a gente tem tentado acertar, a gente tem tentado tirar as coisas ruins do nosso coração, da nossa vida. A gente acerta, mas também erra. Mas o importante que você está aqui tentando, o importante que você está aqui fazendo parte dessas pessoas que são erradas, mas que estão aqui tentando mudar as suas vidas. Pior é estar do lado de fora como Noé estava com todos os animais dentro da arca e tinha vida. É a mesma figura, ilustração que nós podemos usar para a nossa igreja. Nós estamos aqui dentro, aqui tem vida. Pior é estar no mundo e não participar desse corpo, não participar dessa família. E família, se você faz parte de uma, se a sua é diferente, a minha não é. Nós, irmãos, brigamos, mas nos beijamos e nos abraçamos. Os pais puxam as nossas orelhas, certo? Às vezes, até quando eu era pequeno, levávamos os cascudos do pai, né, da mãe. Mas era para a gente acertar. Então Deus é o cabeça dessa igreja. O Senhor Jesus Cristo tem feito esse papel e nós temos sido servos dele, tentando o de melhor. Nós, pastores dessa igreja, tentando acertar. Então nós estamos de parabéns, 5 anos de ministério aqui como igreja. Nós louvamos a Deus. Nós vamos cantar esse cântico. E esse cântico, muitas vezes algumas pessoas falam, mas isso é uma hipocrisia que a gente vive, porque eu não vivo essa letra. Se não, você não vive essa letra, que você comece a viver a partir de hoje esse corpo bem ajustado, essa família maravilhosa que é estar na presença de Deus, fazendo parte desse corpo maravilhoso. Então nós temos aqui pessoas de todos os estados, Goiânia, nós temos pessoas do estado de Goiás, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E pastorear em Goiânia seria muito fácil, pastorear no Rio de Janeiro, lidando só com cariocas, seria muito fácil. Somente com paraense seria maravilhoso. Paraense seria muito bom. Mas aqui nós juntamos pessoas de outras denominações, de outros estados,
e de culturas diferentes, mas nossa igreja tem sido firme, juntos, porque nós estamos juntos e porque juntos seremos melhores. Que nós possamos cantar esse cântico aqui e esse cântico seja algo de verdadeiro na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia que é tão importante para a nossa igreja. Vamos cantar esse cântico. Assim, ó, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Abençoa essa família, Jesus. A igreja, vivendo a verdade, expressando
Deus, porque ano e ano vai se passando, Deus, nós podemos ver a Tua glória se manifestar aqui nesse lugar, cada vez, a cada ano, de forma mais presente. Muito obrigado, Jesus, porque todos que vieram aqui não vieram apenas para dar parabéns para o amigo, para o irmão, para o parente, mas veio te agradecer, Deus, porque o Senhor esteve conosco nesses 5 anos e a nossa maior alegria é porque nós sabemos que o Senhor estará conosco, Deus, enquanto essa igreja estiver fixada aqui nesse lugar. Por isso nós te louvamos, ó Deus, te abençoamos essa igreja, abençoamos esta casa, Jesus, abençoamos esses pastores, abençoamos esse corpo tão bonito, Deus. Queremos te oferecer agora nossos louvores, ó Deus. Nós viemos aqui para te adorar, para adorar e para te dizer que tu és meu Deus. Quantos vieram aqui para dizer que Jesus é o seu Deus? Diga amém. Amém.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és todo amoroso, simplesmente digno, és maravilhoso, guarda
20, versículo 19. O texto nos diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Atos capítulo 2, versículos 41 e seguintes. Atos 2, 41 e seguintes. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, contribuindo, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém. Senhor nosso Deus, estamos nesta hora quedados diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e rogamos a bênção do Senhor Deus, para que neste momento o Senhor esteja falando aos nossos corações, de uma maneira especial, de uma maneira, ó Deus, que venha tocar realmente nas nossas vidas, e que nós possamos nesta noite continuar assumindo compromissos em sermos servos, em sermos discípulos, em sermos testemunhas verdadeiras do Senhor aqui na terra. Fale conosco, fale comigo, fale com cada irmão nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por vezes Jesus, enquanto caminhava com os seus discípulos, ele chamou a atenção dos discípulos sobre a necessidade que ele tinha de partir. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Jesus estava dizendo e falando aos discípulos da necessidade que ele tinha de retornar para preparar a nossa morada, o nosso lugar, quando partíssemos desta vida. Jesus, certa vez, quando proferiu um sério discurso em João capítulo 6, falando da entrega da sua carne, do seu corpo, muitos deixaram a Jesus, e a Bíblia fala que muitos daqueles que andavam com ele já não iam mais com Jesus. E Jesus dirige-se aos seus discípulos e diz: quereis vós também ir após eles? E Pedro, num brado de fé, lhe diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida e nós temos crido? Para onde iremos nós, Senhor? Estas afirmações ficaram latentes no coração dos discípulos, dos apóstolos. Jesus, em João capítulo 16, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E em várias ocasiões, Jesus afirmara da necessidade dele ir, dele partir, mas enviaria o Consolador para estar conosco. Mas, meus irmãos, Jesus partiu. Jesus foi para os céus, Jesus foi para o Calvário, e já logo antes do terceiro dia, os discípulos começaram a se trancarem, a se enclausurarem, e os discípulos começaram a duvidar das promessas de Jesus, que ele ia e enviaria o seu Consolador. E os discípulos no medo, no tédio, e eles começaram então a se recuarem da sua fé. E o texto de João capítulo 20 que nós lemos apresenta-nos um retrato de uma igreja com as suas portas fechadas. Uma igreja de portas fechadas. O texto sagrado acrescenta, irmãos, com um certo pesar, dizendo: trancadas as portas por medo que tinham dos judeus. Aqueles discípulos que outrora andaram com Jesus, que presenciaram
próprias vidas, que presenciaram tantos milagres nas suas próprias famílias, transformações, libertações, agora eles se enclausuram com medo dos judeus, trancadas as portas por medo que tinham dos judeus. Irmãos, o texto nos dá este toque de pesar quando ele diz por medo que tinha dos judeus. E eu quero dizer nesta noite a esta nova igreja, que apenas com 5 anos de idade, eu quero dizer, irmãos, que o medo é a primeira trave que fecha a porta ou que mantém a porta da igreja fechada. Se nós começarmos a termos medo, se nós começarmos a retroagirmos, se nós nos enclausurarmos, se nós nos quedarmos diante das tribulações e das provações, certamente, irmãos, nós não prosperaremos, a igreja não vai crescer, nós não cresceremos, as nossas famílias não terão ambiente para que os nossos filhos cresçam saudáveis e sendo verdadeiramente orientados nos caminhos do Senhor. Irmãos, o povo de Israel, para que o mar vermelho se abrisse, eles tiveram que molhar os seus pés. Eles tiveram que meter um pé nas águas para que o mar se abrisse. Irmãos, muitas vezes nós temos sido crentes enclausurados, crentes que temos medo de investir no reino, crentes que temos medo de lançarmos nas mãos do Mestre, para que Ele possa realizar o seu querer nas nossas vidas. Igreja de Jesus Cristo, 5 anos de existência, e eu louvo a Deus porque nós temos tido um comandante nesta igreja, nós temos tido aqui uma equipe de trabalho que não tem tido medo, que não tem se enclausurado, que não tem se trancado, mas tem se lançado ao mar. Irmãos, o nosso desafio nesta noite é que nós devemos manter as portas da igreja abertas. E se a porta da igreja não estiver aberta, e se a porta da igreja estiver fechada, por certo Jesus Cristo estará ausente da mesma. Nós costumamos usar Apocalipse 3:20 para evangelizarmos. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas este é um texto, irmãos, que o anjo da igreja estava falando para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que considerava rica, abastada, uma igreja que não tinha necessidade de nada, uma igreja que estava em uma cidade economicamente rica, uma cidade importante, portuária, e aquela igreja pensava que ela tinha tudo e não tinha necessidade de mais nada. Mas o anjo da igreja vem àquela igreja e diz: não sabes que és tu, pobre, cega e nua? Porque aquela igreja estava com o Senhor da igreja fora da igreja. E então o anjo, no versículo 20, concluindo o recado de Deus para aquela igreja, diz: eis que eu estou à porta e bato. Parece incrível que o Senhor da igreja estivesse do lado de fora da igreja, batendo e querendo entrada, mas esta era a realidade da igreja de Laodiceia. O Senhor da igreja fora da igreja. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de aparência cristã, nós não podemos viver uma vida em que os cuidados desta vida tomam em um primeiro lugar do nosso viver diário. Nós não nascemos para sermos milionários nesta terra, nós não nascemos para adquirirmos fortuna e guardarmos aqui nesta vida, nós não nascemos, irmãos, para vivermos aqui para sempre. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma neblina, ela vem e logo se vai. A Bíblia do homem diz que, a Bíblia fala que a vida do homem é como a flor que de manhã viceja e floresce e à tarde já está murcha e seca. Assim é a nossa vida, irmãos. Irmãos, eu recebi uma notícia muito triste esses dias e eu fiquei tão angustiado porque eu absorvi aqueles problemas para mim, porque era uma coisa que afetava a mim, a minha família, e eu fiquei naqueles dias pensando. Mas nesta semana, irmãos, eu recebi uma notícia muito triste. Um irmão de 55 anos, mais ou menos, está com câncer no intestino.
Os médicos examinaram e disseram: olha, não adianta nem abrir. Ele já está evacuando sangue direto e não tem mais condições. E eu fiquei pensando: puxa vida, o quanto nós somos mesquinhos. Um probleminha de nada às vezes afeta a nossa vida. Às vezes nos traz tristeza, às vezes faz nós pensarmos em nós mesmos. E muitas vezes nós pensamos que o mundo tem que girar em torno de nós. E nós muitas vezes nos revestimos da autopiedade, da autocomiseração. E nós pensamos que tudo tem que estar girando em torno da nossa própria vida. Mas, irmãos, quando a gente vê um caso como este, aquele homem que tem lá o seu sítiozinho, a sua chácarazinha, já não pode mais usufruir de nada mais daqui. Porque a única coisa que lhe espera é a morte. E então Deus, com aquilo, deu-me um safão. O que é isso? O que você está preocupado? O que é a vossa vida? Sois apenas como um vapor. O que é a vossa vida, irmãos? O que é a nossa vida neste mundo? Irmãos, a igreja de portas fechadas era uma igreja surda, é uma igreja cega, desobediente. Mas graças a Deus que aquela igreja de Jerusalém, ela não permaneceu com as suas portas fechadas. Aquela igreja caminhou para a vitória, caminhou para a utilidade do reino. Aquela igreja se preparou para abrir as suas portas. Isso me impressiona o coração, irmãos. A igreja de Jerusalém preparou-se para abrirem as suas portas. E esta preparação constituiu-se em primeiro lugar na oração. Irmãos, eu creio que nós, como corpo de Cristo, como igreja, nós oramos pouco. Quantos aqui têm levado uma vida de oração constante com Deus? Você chega às vezes do trabalho, deita, ora rapidinho, ou às vezes nem ora. Quando você vê, você já está dormindo. E as suas necessidades, e as necessidades da igreja, e os missionários da igreja, e o corpo pastoral da igreja, e a vida da igreja, e a sua família. Nós estamos tão envolvidos diariamente, nós somos tão absolvidos com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, que nós não temos tempo para Deus. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Mas quando eu oro, eu falo com Deus. Eu falo com Deus, eu derramo o meu coração, eu derramo as minhas lágrimas, eu conto para Deus aquilo que é mais segredo, aquilo que ninguém conhece da minha vida. Eu abro para Deus e só Ele, irmãos, pode ouvir as minhas carências, as minhas necessidades, os meus problemas. Quem sabe algum tipo de pecado que cultivamos, só Deus. E nós precisamos de ir a Deus em oração, falar com Deus. A Bíblia fala em Atos 1:14 que todos estes perseveraram unanimemente na oração, irmãos. E o resultado foi que as portas da igreja se abriram e uma multidão de mais de 16 pontos da terra foram alcançados. Que bênção, irmãos. Visão do reino, visão de águia, visão, irmãos, que aquilo que nós temos não é nosso. E o texto que nós lemos de Atos 2 tem impressionado tanto o meu coração, por ver, irmãos, que aqueles discípulos, eles estavam esperando a iminente volta de Jesus, de maneira que eles venderam as suas propriedades, distribuíam entre os pobres, na maneira que alguns tinham necessidade. Eles estavam todos os dias esperando a volta de Jesus. Esta visão não era para ser perdida da igreja do Senhor. Esta visão deveria ser cultivada todos os dias. Nós devíamos estar todos os dias na iminente volta de Jesus. Nós devíamos estar esperando a qualquer instante que o Senhor vai voltar. E eu creio que Ele vai voltar. E se Ele não voltar antes da minha partida, eu vou partir um dia, irmãos, e nada do que eu tenho feito vai ficar aqui. Paulo disse: de fato nada temos trazido para este mundo,
e nem nada dele vamos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, quantos de nós estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado? Igreja de Jesus, hoje completamos 5 anos de existência. Quantos de nós temos nos contentado com aquilo que Deus tem nos dado? Irmãos, a igreja de portas abertas é a igreja que trabalha no poder do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que antes do Pentecoste, antes do Espírito Santo vir para a igreja, o grupo de discípulos tentou muitas vezes fazer a obra do Mestre no poder da carne. Notem bem isso, irmãos, eu quero usar pelo menos 3 ocasiões. Fracassaram na expulsão do demônio lá no sopé do Monte Hermon, quando o pai daquela criança epilética trouxeram para os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, e Jesus disse a eles: olha, esta casta não sai, senão com o quê? Jejum e o quê? Oração. Fala mais alto, irmão. Oração. Senão com jejum e oração. Irmãos, tentaram, ficaram lá em cima daquele garoto e quem sabe gritando, falando alto, mas eles não estavam preparados na oração, eles não estavam no jejum, e eles não puderam, e eles fracassaram. Irmãos, fracassaram na vigilância com o Senhor no Getsemane. Por 3 vezes Jesus chama os seus discípulos, retira um pouquinho e vai orar. Volta e encontra-os dormindo. E Jesus diz: olha, nem 1 hora sequer pudestes vós vigiar comigo. Mas os olhos dos discípulos estavam pesados. Fracassaram, irmãos, ali no Getsemane. Pedro decepou a orelha de Malco e pouco depois negou a Jesus vergonhosamente. Vergonhosamente. Porque não estava em oração. Irmãos, o resultado de tudo isso é o que nós lemos em João 20, versículo 19. Trancadas as portas, reunidos ali com medo dos judeus. Entretanto, a igreja, quando abriu as suas portas, com a descida do Espírito Santo, nada pôde detê-los. Isto, irmãos, é o mais bonito. Isto aqui é o que deve impregnar os nossos corações. Quando o Espírito Santo veio, nada pôde detê-los. E eu fico impressionado quando eu começo a estudar a biografia dos apóstolos de Jesus. Eu fico impressionado, irmãos, e eu penso que eu muitas vezes tenho sido um covarde. Eu penso que muitas vezes eu não tenho sido aquilo que eu deveria ser no reino de Deus e como servo de Deus. Porque quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, eles estavam prontos para morrer, eles estavam prontos para ir para a arena, para ser comidos ou atrocidades pelos tigres, pelas feras. Eles estavam prontos para enfrentarem as autoridades. Pedro e João começaram a pregar e eles começaram a enfrentar autoridades. Mas eles não deixaram de calar e eles disseram: se nós calarmos, as pedras clamarão. Estevão, o primeiro mártir da era cristã, pregou e foi apedrejado, mas ele tinha recebido o Espírito Santo e ele estava pronto para não negar o seu Senhor. O único, irmãos, que não teve uma morte trágica que a história nos relata foi o apóstolo João, mas que a si mesmo foi preso e aos 100 anos de idade ali na ilha de Patmos escreve a carta do Apocalipse. Pedro, a tradição diz que ele não achou digno de ser crucificado como Jesus foi e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Todos morreram de uma maneira trágica, mas eles não quiseram negar o seu Senhor. Irmãos, eu penso que hoje nós precisamos reavaliar a nossa conduta cristã, a nossa vida cristã.
como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. A igreja não pode ser um centro social somente. A igreja não pode ser um ponto de encontro somente dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. A igreja não pode ser tão somente um lugar onde as pessoas vêm e se sentem bem e se sentem à vontade e recebem as orações. Não, irmãos, a igreja deve ser o lugar aonde é pregado a denúncia ao pecado, aonde é pregado a denúncia à injustiça social, aonde o reino se levanta contra as trevas e prega todas as mazelas que tem atingido a nossa sociedade. A igreja, irmãos, é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Eu, você, somos representantes do reino de Deus aqui nesta terra. Uma igreja, irmãos, sobre o poder do Espírito Santo, ela não vive a imitação de Cristo somente. Ela tem as suas raízes alicerçadas na palavra de Deus. E vem os ventos, os vendavais, e vem as perturbações, e vem as provações, ele está firme. E ele não se escandaliza com qualquer coisa na igreja, porque há aqueles tipos de crente que qualquer coisinha está deixando a sua igreja. Raízes rasas, raízes superficiais. Irmãos, nós somos crentes, alicerçados na rocha que é Jesus, e não podemos abrir mão da nossa fé, da nossa conduta cristã. A igreja se apresenta, irmãos, ela apresenta Cristo maior do que os problemas da humanidade. Nós precisamos apresentar a Cristo maior do que os problemas que os homens enfrentam. Uma igreja, irmãos, no poder do Espírito Santo, é uma igreja que apresenta Cristo como ponto final das indagações do ser humano. É uma igreja, irmãos, que ergue os olhos e contempla os campos que já estão brancos para a ceifa. E aqui, irmãos, está a razão principal da igreja existir. Você existe, Rony, para que outros cheguem ao conhecimento da graça de Deus através da sua vida. Você foi chamado para ser testemunha. Os discípulos disseram: nós não podemos calar, porque nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. A igreja no poder do Espírito Santo é uma igreja que ganha alma, é uma igreja que trabalha, é uma igreja operosa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa nesta noite: se você não tem uma causa para morrer, você também não tem uma causa para você também não tem uma causa para viver. Você não tem uma razão para viver. Se você não tem uma causa para morrer, você também não tem razão para viver. Eu tenho pedido a Deus uma razão para morrer. Nós estamos no meio daqueles índios prontos, se for preciso, morrer. Esta é a nossa razão de vida. E por isso, irmãos, nós estamos vivendo neste mundo. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Eu dou graças a Deus porque esta igreja tem semeado ali nas tribos indígenas. Eu dou graças a Deus porque irmã, como irmã Odete, como o irmão Eric, Jance, Robinho e tantos outros aqui têm semeado. Eu dou graças a Deus porque há uma equipe de irmãos aqui que tem cooperado com missões, que tem contribuído para missões. E esta é a razão da igreja existir. Portanto, irmãos, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que Ele possa usar as nossas vidas, que Ele possa encher o nosso coração de gozo, de alegria, porque nós estamos servindo a um Deus vivo, e que nada neste mundo venha roubar a nossa alegria de sermos servos de Deus. Eu sou servo, você é serva, você é servo um do outro. Eu sou servo. E o servo, a Bíblia fala
E depois de ele ter feito tudo, ele ainda deve ser considerado como servo inútil, porque ele fez apenas o que devia fazer. Então eu não tenho feito nada. Tenho sido inútil muitas vezes. Mas eu continuo orando e pedindo a Deus que continue usando a minha vida nas minhas imperfeições, nas minhas lutas, e que o Senhor possa usar a sua vida, e que nesta noite você esteja colocando tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você tem produzido à mercê do reino de Deus. Lembrando que nada você tem trazido, e nada também você vai levar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. E, ó Deus, aprove a Ti que uma igreja surgisse aqui nesta área, mostrando, ó Deus, para todos, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor redime, que o Senhor lava o negro coração. Louvamos-te, ó Deus, pela igreja do Senhor aqui nesta noite, representada por tantas famílias, por tantos irmãos. Nós queremos pedir a graça do Senhor, Deus, para que o Senhor continue nos usando. Ó Deus amado, que nós possamos ter no nosso coração, na nossa mente, que o mais importante é buscarmos o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, nos faça descansar no fato, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Deus, tem estado conosco. Nós rogamos a bênção do Senhor para todos os nossos irmãos aqui, ó Deus. Alguns talvez estejam passando por lutas, por enfermidades na família. Alguns estão, ó Deus, sem emprego, sem trabalho. Alguns, ó Deus, estão precisando de papel. Ó Deus, nós os colocamos no altar do Senhor nesta hora, rogando a bênção do Senhor sobre estas vidas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. E que a Tua igreja, ó Pai, possa continuar marchando no poder do Espírito Santo. E que o reino do Senhor seja buscado em primeiro lugar nas nossas vidas. Continue falando conosco, ó Pai. Nos dê a bênção do Senhor nesta noite, para que possamos continuar servindo. E nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.
seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo na casa do Rei. No seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Levanta a sua mão e profetiza a última. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E na casa do Senhor há abundância de alegria. Na casa do Senhor há renovação. Se você crê nisso, diga glória a Deus.